Eu já quero dizer o seguinte, acabou o tabu de falar em fraude eleitoral. Acabou. Agora não vai ter mais rede social bloqueando você falar de caixinhas mágicas, porque o Trump ontem disse que teve problema nas eleições da Venezuela. Inclusive, Paulo Henrique, muda tudo. O Trump tá quebrando paradigmas, Paulo Henrique. Pois é, meu caro Shimon, e olha só, tem bastante coisa em cima disso e a gente precisa separar até alguns aspectos do que aconteceu geopoliticamente aqui na América Latina nos últimos 7 meses. 7 meses e meio. A gente tem que pegar aqui 3 de janeiro de 2026, a data da captura de Nicolás Maduro. Agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque dá trabalho pra fazer, meus amigos. Mas continuando, Paulo. O que acontece? Já existia uma investigação há muito tempo nos Estados Unidos sobre a questão envolvendo fraudes eleitorais por parte da Venezuela, e a Venezuela se tornou um hub de fraudes justamente por conta do seu sistema que eles ali desenvolveram, a Smartmatic. A Smartmatic, então, começa a operar e já tem diversas denúncias, inclusive, de que a tecnologia deles, de urnas, elas são ali fraudáveis. Só que o que acontece? Não existia como você comprovar isso diretamente. Em 2019, um sujeito chamado Hugo El Podio Carvajal, um dos braços direitos de Hugo Chávez desde a sua primeira tentativa de golpe de Estado, lá em 1992, ele desertou, vamos dizer assim, do regime e estava na Espanha. Foi preso, passou 3 anos fazendo denúncias, inclusive para a justiça espanhola. Ele falou de fluxos de dinheiro ilegal, entre outras coisas, para o Brasil através de Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Mas esse ponto ficou na justiça espanhola. Depois nós tivemos aí, depois de muita negociação, a extradição de Hugo El Podio Carvajal para os Estados Unidos. Assim que Donald Trump assumiu, a defesa dele começa a levar várias questões ali para o governo federal e dizendo, não, queremos cooperar, eu quero me redimir dos meus erros, porque o El Podio Carvajal está beirando os 70 anos de idade, e a pena dele é no mínimo de prisão perpétua. Assim, são várias penas cumulativas que a situação dele fica muito complicada, principalmente em regime fechado. Então ele está tentando, se for ficar em prisão perpétua, pelo menos conseguir ali uma condenação e uma prisão de segurança mínima, tá? Esse aqui seria o ponto principal que nós temos para tratar. Tá, o que acontece então no meio de tudo isso? O Maduro foi preso. Quando o Maduro foi preso, nós tínhamos 2 situações, 2 interesses estratégicos políticos dentro da Casa Branca bem distintos. O primeiro, um mais próximo do que nós brasileiros estamos enxergando, a questão do Foro de São Paulo, Maduro e tudo mais. E aí nós estamos falando diretamente de Marco Rubio. O Marco Rubio, ele estava ali num interesse muito mais amplo de mudança política da questão cubana, entre outras coisas. Donald Trump tinha um interesse direto, a questão eleitoral e o envolvimento da Venezuela nas eleições de 2020. Quando o Maduro é capturado, na época eu até fiz uma análise e disse o seguinte, Shimon, olha, do ponto de vista do Trump, ele já está satisfeito. Se a Venezuela explodir, não vai fazer muita diferença para ele. Agora, a bola está com o Marco Rubio. A gente pode ver que o Marco Rubio está tocando mais a questão da Venezuela mesmo do que o próprio Donald Trump. O Trump cita meio que en passant. Entender esse cenário é muito importante, tá? Para compreender aonde vai bater nas questões de ontem. O Hugo El Podio Carvajal, assim que o Maduro foi preso e foi enviado lá para Nova York, ele que está preso na Flórida, ele fez o seguinte, então, olha só, eu quero delatar. Eu quero explicar, inclusive, os esquemas eleitorais. Ele fez uma carta e enviou para o presidente Donald Trump, e isso foi publicado na época, ali no começo do ano, final de janeiro, começo de fevereiro. E a justiça lá do Distrito Sul de Nova York, onde o Maduro, Cília Flores e o Hugo Podio Carvajal está sendo ali escrutinado, né, pela justiça, aceitou, né, esse tratado aí para analisar se ele vai entrar num programa de proteção à testemunha, o que poderia ser feito com ele a partir disso daí. Então, a gente não pode afirmar, mas está muito claro que o que nós temos ontem está ligado com entrega de informações também por parte desses
prisioneiros venezuelanos nos Estados Unidos agora, que estão dando informação. Hugo Elpodio Carvajal, ele era o chefe de inteligência do regime chavista. É como se ele fosse o chefe do FBI, não, da CIA venezuelana, que é, né, a SEBIN. Então, a gente aqui tem o tamanho da coisa. E o que acontece? Quando o Donald Trump ele está numa briga imensa para mudar a estrutura eleitoral nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Os americanos estão muito reticentes, porque isso quebra o princípio da subsidiariedade. A questão das eleições, a maior parte dos americanos concordam com Donald Trump, que realmente é um problema, que tinha que encontrar regras para acabar com as fraudes, ter um ID, ter tudo isso. Mas o problema é que a forma que o presidente Donald Trump ele está tentando fazer isso pode fazer com que o quê? O famoso passa-boi, passa-boiada. Pode fazer com que no futuro outras questões além da eleição sejam federalizadas e vai quebrar o princípio de que cada estado é dono do seu destino aqui dentro dos Estados Unidos. Essa é a resistência. Trump conseguiu passar então o projeto de lei Save America através de um jabuti, tá? Ele embutiu isso em um outro projeto, foi para o Senado agora. Então agora ele fez essa sustentação em cadeia nacional para o quê? Mostrar para a população e tentar convencer a opinião pública do tamanho do problema que tem e por que o Senado precisa aprovar isso. Shimon, era importante dar isso. Agora eu vou pegar exatamente os pontos que você levantou. O que o Trump ele apresentou ontem? Está em alguns tópicos em documentos que foram desclassificados pela CIA através do diretor John Ratcliffe no início desse mês. Tem as datas no documento e tudo mais. Primeiro, vulnerabilidade em sistema de votação eletrônica e contagem de cédulas, tá? Então aí tá falando de urna já. Já começou a falar de urna nessa parte. Já começou a falar de urna. E aqui eles falam de várias coisas, tá? Por exemplo, avaliamos que repositórios centralizados de dados relacionados a eleições, como bancos de dados e registros de eleitores, cadernos eleitorais e sites oficiais de eleições, são as mais vulneráveis à exploração. E adversários podem usar o acesso a esse sistema para interromper processos eleitorais, tá? E olha só, esse relatório incluiu detalhes precisos sobre métodos que o regime, no caso a Venezuela, desenvolveu para alterar digitalmente, prestem atenção nisso, alterar digitalmente os totais de votos de maneiras que não poderiam ser detectados nem mesmo com uma auditoria. Caramba, meu. Caramba. Olha isso daqui. Essa inteligência reforça que devemos tomar medidas urgentes para garantir que nossos próprios sistemas nunca possam ser hackeados. Detalhe, aqui nos Estados Unidos, na eleição de 2020, quem coordena as eleições localmente é um cargo chamado secretário de Estado, mas não é o federal, é o estadual. Ele que define as regras eleitorais. E ele é eleito através de eleições. E o George Soros, com o seu Partido das Sombras, desde 2006, no Colorado, foi onde ele conseguiu transformar um estado profundamente republicano em democrata. Eles controlam ali, fizeram um experimento em 2006. É tudo no meu livro, Estados Unidos e o Partido das Sombras, isso, Shimon. Vamos deixar aqui pro pessoal. Perfeito, ele fez essa alteração e o que acontece? Eles investem muito dinheiro para eleger secretários de estados que vão definir a regra eleitoral, o tipo de voto, se vai ser em papel, se vai ser eletrônico, como é que vai ser, e etc, etc. Contrata as empresas, entre então não outras precisa coisas. ter presidente da república, basta, né? Não precisa eleger um presidente da república primeiro, igual a direita se desesperou de fazer no Brasil. Eles elegeram um secretário de estado, que é o cara que manda, é igual aqui, ó, vamos colocar Exatamente. O cara no TSE e a nossa vida tá resolvida, né? E é uma coisa que eu falo muito. É uma coisa que eu falo muito, Shimon, porque as pessoas falam muito do voto pelo correio. O voto pelo correio é um problema importante, sim, mas não foi o que definiu as eleições de 2020. Esse é um ponto que tem todo o detalhamento no meu livro. O fechamento do livro explica o que aconteceu em 2020. Caramba, meu. E o que nós temos no meio desse processo aqui, meu amigo? O que nós temos? Quando você define quem é o secretário de Estado, o pessoal não demorou quase 20 anos para perceber essa manobra. Só que em 2020, nós tínhamos a Dominion Systems
que é a Dominion Vote, em nome da empresa. Ela tinha ligações com a tecnologia da Smartmatic e em alguns estados nós tínhamos tecnologias da própria Smartmatic nas eleições. Não estou afirmando que por conta disso automaticamente houve incongruências, houve fraudes, mas o relatório mostra que essa empresa está envolvida nisso. Que é a empresa venezuelana. A Smartmatic. Exatamente. Ou seja, uma tecnologia de uma empresa venezuelana usada nas eleições americanas. E é a mesma usada aqui no Brasil? Só sim ou não? Só sim. Parcialmente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Trump lançou uma bomba nuclear, Paulo, porque agora o debate vai ser levantado de novo. Pois é. E aí tem a questão da China. Tem a questão da China no meio de tudo isso. Olha Por quê? O que o Donald Trump trouxe em relação à China? A China, ela não estaria envolvida diretamente na mudança de votos, vamos colocar assim. Mas a China conseguiu desenvolver mecanismos que eles chamam de aquisição. Aquisição, na tradução, seria ter acesso a dados, roubar dados, hackear dados. Tá? Então, olha só. Que a China em 2020 conseguiu aquisição ilícita de 220 milhões de arquivos eleitorais dos Estados Unidos, ou seja, dados. Mais de 200 milhões, eles conseguiram os dados de mais de 200 milhões de informação de eleitores americanos. Agora olha que interessante isso aqui. Essas informações incluem nomes, endereços, números de telefone, preferência de partido político e outros dados sensíveis que seriam necessários para se registrar, para votar e para se envolver em outras atividades nefastas. Essa perda de dados apresenta um pesadelo sem precedentes em termos de segurança eleitoral, e eu vou explicar o porquê. A inteligência mostra que a China designou uma unidade de exploração de dados especificamente para esse novo projeto. Existe um conceito que algumas pessoas podem ter ouvido já falar, Shimon, que chama-se de Big Data. Big Data é um repositório gigante com um monte de informação que você tem ali dentro. Então imagina que você joga tudo, como se fosse um container de informação. E aí você vai desenvolver sistemas e inteligências artificiais agora que vão criar formas de tabular e trabalhar esses dados para várias finalidades que você queira. Então a China tem informações eleitorais de mais de 200 milhões de eleitores. Por exemplo, caramba! Com esse Big Data, Shimon, o que a China poderia fazer? Só para a gente ter uma noção clara aqui. Eu quero que em tal condado seja eleito esse deputado estadual e o federal, porque eles são alinhados com o que eu quero ali, que eu tenho interesse em terras, em X questões que pode ser de interesse da China. Eles vão criar todo um sistema de campanha focal ali, tá? Baseado naquele candidato para manipular através de desinformação em rede social, exatamente, o TikTok, entre outras coisas. A China, ela consegue microprocessar interesses dela em diversos entes americanos aqui que sejam favoráveis, que tenham uma visão favorável politicamente aos interesses deles. É a guerra híbrida, né? A China, ela não vai atacar com um porta-aviões, né? Ela vai usar essas informações. Então, quem ela vai eleger lá? Que é o mesmo que o George Soros fez aí, ó, nesse movimento sombrio. A China escolhe um cara pró-China para ser o prefeito, para ser o governador, para ser o deputado, para ser o senador, e depois desconstrói a democracia americana por dentro, né? Porque a grande ameaça, tanto para a China quanto para a Rússia, para o Irã, é a democracia americana. Certo? Porque enquanto houver uma democracia forte, pujante e com capacidade de se defender, e essa é a diferença dos Estados Unidos para os demais países hoje no mundo, os Estados Unidos conseguem se defender militarmente e economicamente de ataques de ditaduras como China, Rússia e Irã. O Brasil não consegue. O Brasil não tem esse poder, né? O Brasil não tem. Então é uma democracia soberana. Como que eles atacam? Eles mandam fentanil para matar os americanos, né? Eles agora roubam dados, hackeiam dados de eleitores americanos e vão manipulando a democracia de dentro para fora. Por que você vê hoje deputados e senadores que foram eleitos pelo voto do povo americano
condenando a própria democracia, trabalhando contra, destruindo os Estados Unidos por dentro. Eles odeiam os Estados Unidos. Como que pode, né? Aí eu falava, né? Nós já vamos falar do Marco Rubio e do golpe que ele acabou de dar na esquerdalha, nos revolucionários de iPhone, né? Você tem um Wagner Moura, por exemplo, nos Estados Unidos, que odeia o governo dos Estados Unidos, odeia o sistema americano, mas vive lá dentro, né? Que também é parte dessa guerra híbrida. Então, continuando, Paulo, olha, é um golpe gigantesco. Isso aí que você acabou de revelar, que o Trump descobriu sobre a China. Pois aí, é que eu disse, não é nem só sobre a China, são vários problemas que o mais gritante é esse da China, né? Porque tem um outro, ó, não cidadãos nas listas eleitorais estaduais. Eu vou trazer esse trecho aqui porque... Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Muda muito. De acordo com uma revisão do DHS, que é o Department of Homeland Security, né, que é o controle de fronteiras, nos registros eleitorais estaduais e registros, eles identificaram aproximadamente 278 mil não cidadãos registrados para votar em eleições federais. Caramba! Agora isso, como os estados democratas se recusaram a compartilhar seus arquivos eleitorais, o número real é, na verdade, muito maior. Mas mesmo essa análise limitada encontrou mais de 250 mil de estrangeiros registrados ilegalmente para votar. Ou seja, o que eles conseguiram acessar foi 278 mil, mas por conta da subsidiariedade, e que está certo, esses estados falaram, não queremos entregar os dados. É ruim para a transparência? É. Mas você respeita o princípio fundamental e fundacional dos Estados Unidos da América. Essa é uma discussão que a gente pode fazer em outro programa, porque é mais complexo de entender realmente. Mas o que acontece? Mas 278 mil votos só, o PH está exagerando. Não, porque a forma que a estrutura eleitoral dos Estados Unidos é montado, ele é por voto local e por colégios eleitorais. Só para a gente ter uma ideia, um dos estados que foi mais contestada a eleição e que teve o resultado mais apertado foi o estado da Geórgia, tá? Que fica ali logo acima da Flórida. É onde fica Atlanta, lá fica a sede do Burger King, da Coca-Cola, de outras empresas gigantescas, é onde hoje são filmados vários filmes da Marvel, para se ter uma ideia. É um estado muito importante que não se fala muito aqui dos Estados Unidos da América. E o que acontece? A diferença de votos entre o Trump e o Biden foi de 11 mil votos na Geórgia. Agora imagina em estados importantes que você tem ali a diferença de 50 mil, 100 mil votos, você tem 300 mil aí, 280 mil votos para você circular. Não, e é importante falar sobre a questão dos delegados, porque lá funciona assim, lá são delegados, né? Só que tem um detalhe, por exemplo, o Trump tem 5 delegados e o Biden tem 7 delegados, certo? Quando o Biden ganha por uma diferença de 11 mil votos, ele leva os delegados todos do Trump os delegados também. Por isso que 200 mil votos faz diferença total nas eleições americanas. 278 mil votos podem mudar uma eleição nacional de um presidente. Foi uma diferença de 2 mil votos na eleição de 2000 na Flórida. Caramba. 2 mil votos na Flórida definiu que quem seria o presidente, Al Gore ou George Bush. O Bush venceu, faltando 5 dias para posse, isso porque a Suprema Corte teve que tomar decisões. A eleição de 2000 foi uma das mais contestadas dos Estados Unidos e que levou uma modernização do sistema eleitoral da Flórida, que hoje é considerado o melhor dos Estados Unidos da América. Então, assim, o motivo da luta do Donald Trump é muito justo. O problema está sendo justamente no quê, Shimon? Nos meios. Então, assim, e tudo isso daqui foi com a apresentação de documentos desclassificados pela CIA, tá, e pelo FBI, e eles já anunciaram que estão iniciando mais investigações, e aí tem um ponto positivo. O Donald Trump falou que mesmo com a questão da Save America, que é um ponto aqui que vem de cima para baixo, que é o que os americanos não querem, e tem uma razão nessa contestação, mas ele anunciou que dentro dos estados eles vão fazer a luta dentro de cada estado para fazer a mudança, que é o jeito correto dentro
normativa de como se entende a nação americana, ela constituída. E o Trump falou que vão fazer isso e já estão conseguindo mudar, tá? É por isso que este vídeo pode não ser recomendado para a maioria das pessoas. O sistema tenta a cada segundo suprimir e estrangular os canais que têm a coragem de decodificar a realidade que a mídia tradicional esconde. E é exatamente por isso que nós precisamos nos organizar como força tática no cenário digital. Depois de 2020, vários estados já começaram a mudar, mas tem estados grandes, mais problemáticos, como o Wisconsin, nesse sentido, você tem Nova York, você tem New Hampshire, você vai ter a Califórnia, você vai ter o Washington, não Washington DC, a capital, o estado onde fica Seattle, lá do outro lado dos Estados Unidos, você tem o Oregon. Então são estados assim que são importantes, que têm uma população grande, mas de pouquinho em pouquinho, essa não vai ser uma luta que o Trump vai vencer sozinho. Os sucessores dele, é uma luta contínua, é uma luta pela liberdade americana, pela democracia americana, e que vai ter que ser engajada e continuada daqui para frente. Não vai terminar em 1 ano, não vai terminar em 2 anos, mas isso, o que importa, vai abrir para países sérios que queiram investigar e permitam que as investigações aconteçam, tentar encontrar problemas, principalmente nesses sistemas eleitorais. Tem um país que fica na América do Leste, Shimon, chamado Brosel. Lá no Brosel, qualquer parlamentar que tentar levantar qualquer questão sobre isso pode até ser preso. Então lá no Brosel fica complicado, né? Graças a Deus aí no Brasil, tudo é confiável e nós estamos na festa da democracia. E eu fiquei tentando localizar. Eu tava tentando localizar o Brosel. O Paulo, e o Marco Rubio ontem deu um golpe devastador na esquerdalha latino-americana, cancelando vistos, né? Vão negar visto para essa galera ligada à Antifa. E quem sabe se a moda pega no Brasil, né? Se a moda pega e o MST é classificado como uma organização de esquerda terrorista, essa galerinha aí do PT, essa galerinha da esquerda também não entra mais. Pois é, Shimon, olha só, eu tô até abrindo aqui a normativa de ontem, porque isso foi, na verdade, um reflexo, tá? Um reflexo de outra ação maior e mais importante ainda. O que aconteceu? A administração Trump ontem convocou uma reunião com 65 países, desses 65, 61 compareceram. Quem estava entre... Eu vou dar uma chance para você, Shimon. Entre os 65 países, 4 não foram. Adivinha com uma única chance qual país faltou e não foi? Pois o país lá da América do Leste, o Brosel. O Brosel. Pois é, o Brosel. O Brosel não foi, o Brosel foi convidado e não foi. Enquanto isso, lá no Brosel, o presidente do Brosel reuniu, né, o ministro das Relações Exteriores para falar que os Estados Unidos são malvadões, porque queriam subjugar o Brasil e esse tipo de coisa. Mas, enfim, o que aconteceu, Shimon? O que nós tivemos de importante nessa reunião? A reunião era para tratar sobre o terrorismo político de extrema esquerda. E foi muito contestado, eu assisti, inclusive, tá lá no canal PH Vox Geopolítica Descomplicada, Shimon, eu fiz um vídeo analisando o discurso legendado, bonitinho, do Marco Rubio, que ele fez nessa cúpula. Essa cúpula aconteceu nessa quinta-feira de manhã, e o discurso do Marco Rubio foi uma coisa assim espetacular. Porque todo mundo pensava que era, não, vamos criar um mecanismo de perseguição política, né? E ele vai falando dos problemas de infiltração na mídia, na política, e ele começa a citar vários casos de violência política pelo mundo, motivadas, assim, 99,9,9,9% por pessoas ligadas à esquerda e à extrema esquerda. E ele fala de vários casos. Ele não cita os nomes, e eu achei que foi muito importante ele não citar os nomes, para não fulanizar, ele cita os casos. Verdade. Então, ele cita o caso de uma senhora de 78 anos na Grécia, que foi morta, queimada, porque a filha dela era candidata. Meu Deus. Ele cita o caso do Charlie Kirk, sem citar o Charlie Kirk, mas fala de tudo como o Charlie Kirk foi morto, que nós vimos, né, no ano passado. Tem um na Colômbia, né? Ele cita o Miguel Uribe na Colômbia, sem citar o Miguel Uribe. E ele cita o Bolsonaro. Ele fala da facada.
Ele fala da facada que o Bolsonaro levou, e ele fala de vários casos que nós tivemos, e assim, a coincidência é que todos estão ligados à esquerda. Caramba. Tá? E aí ele vai dando todo um contexto importante em cima disso. O discurso dele é uma coisa fantástica. Então tem o vídeo para quem quiser ver o discurso e a análise que eu fui fazendo ponto a ponto, o significado profundo de cada fala que ele foi fazendo. Tá muito bacana, tá muito bem feitinho lá. É menos de 1 hora para assistir tudo, né? Com a análise e o discurso dele. E aí, no fim do dia, ele já anunciou a primeira resolução que saiu dessa reunião, que foi essa questão dos vistos que você comentou, meu caro Shimon. Eu vou trazer aqui o primeiro parágrafo do comunicado à imprensa que foi divulgado pelo Marco Rubio em pessoa, tá? Então tá aqui, ó, no site do Departamento de Estado americano. Grupos terroristas e alinhados de extrema esquerda frequentemente utilizam redes sofisticadas e organizadas para perpetrar violência como ferramenta política, buscando implementar uma visão política extrema por meio de intimidação e campanhas coordenadas de terror. Agora olha isso daqui. É uma estratégia que visa explicitamente levem além da violência toda a coerção, tá? Esse aqui é o ponto. Porque isso que o Shimon falou do Wagner Moura é interessante, olha só. É uma estratégia que visa explicitamente minar as bases políticas de sociedades livres e autogovernadas, utilizando atentados, assassinatos e outras formas de terrorismo para silenciar a liberdade de expressão, limitar a oposição política e mudar resultados políticos e sabotar processos políticos. Ô Paulo, ó, Wagner Moura, já cito, o Wagner Moura é o cara que incita a base da pirâmide da esquerda a ser extremista, né? E o Janones essa semana que falou, tô disposto a viver e morrer para extirpar, para aniquilar, para destruir o bolsonarismo do Brasil. E mais, lá no Brosel, tem alguns ministros que perseguem os opositores políticos que eles acham que, na cabeça deles, não são democratas. Prende, proíbe ver o filho. Caramba! Isso aqui se enquadra no texto do comunicado do secretário de Estado, Marco Rubio. Olha só. E outras formas de terrorismo para silenciar a liberdade de expressão. Você viu as notícias internacionais do Brosel tratando sobre isso? A carta, limitar a oposição política, mudar resultados políticos e sabotar processos políticos. Caramba! Lá no Brosel esse tipo de coisa acontece. Então essas pessoas também estão aí na linha para perder os vistos e não entrar mais dentro dos Estados Unidos. Percebe como a coisa tá ampla e a administração Trump tá vindo com tudo para cima do extremismo de esquerda e o terrorismo físico e também o de coerção, de impedir que a democracia plena funcione nesses países. E assim, eles têm como entrar no país e mudar coisa internamente? Não, mas não queremos negócios com vocês. É pressão, vocês não né? são bem-vindos. É pressão. Só que eu ouvi dizer que no Brasel, no Brasel, lá na América do Leste, Brasel, eu ouvi dizer que no Brasel, além, óbvio, de acontecer essas coisas que você falou, né, políticas, mas também tem organizações terroristas lá dentro. E aí muda de figura, né? Porque aí não são só sanções, né, como aconteceu na Venezuela, né? Tem a força cinética pegando os bandidões também. E aí os bandidões gritam, né? O presidente do Brosel gritou essa semana aí, xingando o Trump de novo várias vezes. Pois é, meu caro. Então, com tudo isso, a situação vai ficando cada vez mais drástica, né? O governo do Brosel tá em maus lençóis em vários aspectos com o governo americano. Essa é a situação.
Caramba, Paulo. Então foi uma bomba nuclear e essa semana foi a semana dos acontecimentos, né? Foram várias coisas se desenrolando e no final a questão do tarifaço que caiu na cabeça do Lula e o Lula agora tenta tirar essa pecha que não é dele, mas aí o próprio Marco Rubio apontou o dedo e falou, olha, é por causa do Lula. Como é que vai fazer uma manobra agora para negar que não é por causa dele? Veja, e tem uma coisa, né? Nós falamos nos bastidores, Paulo, do Joesley Batista articulando o lobismo aí nos Estados Unidos, que é permitido, para tentar salvar o tarifaço. E ele conseguiu livrar a carne brasileira. Agora, faça o comparativo, pessoal. Se o Joesley Batista, CPF, CNPJ, conseguiu negociar com o governo norte-americano, o Lula, que é um presidente de um país que tem relações comerciais com os Estados Unidos, não conseguiu impedir o tarifaço? Ora, será que não conseguiu ou será que foi de propósito? É claro que foi de propósito, pessoal, tá? Porque quando é do interesse deles, eles conseguiram. Olha o cara da JBS, ele conseguiu livrar a carne dele. Agora o resto não. Pois é, Shimon, olha só, aí que está o ponto. O governo Lula, apontado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eles disseram que o erro do governo Lula foi exatamente mudar o que era o escopo. Eu vou pegar aqui um trecho da fala da Fiesp que disse o seguinte, olha só, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte, ó, em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. Nós estamos no momento mais baixo da diplomacia entre Brasil e Estados Unidos, meu caro, na história. E isso aqui é muito sério. E olha o que a nota diz. A opção do governo por ruídos diplomáticos desnecessários e críticas personalistas. Foi feito um levantamento que desde que o Trump assumiu o governo, o Luiz Inácio Lula da Silva citou o Trump jocosamente mais de 60 vezes. Caramba. Em quantas vezes o Trump citou o Lula de maneira geral, não jocosa? Durante esse período, 6 vezes. 6 vezes. Olha a diferença, 6 vezes. E só uma vez que chamou ele de doido, né? Falou que ele era volátil. E que realmente é. Os brasileiros sabem que o Lula é isso. Mas pegando o ponto que você disse ainda, quem vai pagar essa conta? Não é o reduto eleitoral do Lula, né? Porque já saiu as primeiras informações que quem mais vai sofrer com o tarifaço são os negócios que estão no estado de São Paulo e Santa Catarina. Estados onde o Lula já tende a perder as eleições. E aí, olha só como o Satanás, né? Satanás sempre é astuto e favorece os seus, né? É uma coisa que é incrível. Desculpa levar até para esse tom aqui, mas é porque não tem. Mas é isso não mesmo. Tem coisa que não tem como explicar. É isso, Shimon. E aqui o que a gente tem é o seguinte: o presidente da Fiesp tem um ponto que ele disse aqui muito importante, ó. O mercado norte-americano é o principal destino de produtos brasileiros de alto valor agregado. Quais são os estados que mais produzem isso? Santa Catarina e São Paulo. Onde vai perder emprego, empresa quebrar, aumentar a dívida, teremos passivo trabalhista, teremos a justiça do trabalho indo para cima dos empresários e tudo mais, que são aqueles que criam empregos. Então a situação é muito complexa. E para a gente pegar esse ponto que você comentou, de que o Brasil não conseguiu negociar, a nota do Marco Rubio, talvez nós brasileiros não consigamos entender isso em profundidade, eu vou tentar dizer isso, tá? Vamos lá. Ele disse o seguinte: hoje, que no caso aqui foi dia 15, né? O presidente Trump determinou que o Departamento do Tesouro imponha uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo.
O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Caramba. Primeiro ponto, eu vou pegar aqui, depois eu leio a segunda parte. O primeiro ponto aqui, a gente tem que entender que é o governo americano falando que não houve boa fé do governo brasileiro. Para um americano existe uma coisa chamada presunção de boa fé. Aqui, Shimon, você não tem cartório para poder qualquer tipo de contrato que você fazer, reconhecer firma, essa burocracia, não. Aqui nos Estados Unidos é o seguinte, você falou, você assinou seu nome no papel, aquilo vale. Existe a presunção da boa fé, que você vai cumprir todos esses pontos, certo? Então, quando um americano, dentro da visão de mundo americano, fala que o outro lado não negociou de boa fé, é mais ofensivo do que xingar a mãe. É mais degradante. Se o Marco Rubio tivesse falado que a mãe do Lula é A, B e C, seria mais honroso do que ele falar em praça pública que o Lula não negociou de boa fé. Para a gente ter uma noção do que significa isso na visão americana. E aí depois ele disse o seguinte: suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. O que significa isso, Shimon? Se existisse um SPC mundial, um Serasa mundial, o Marco Rubio acabou de sujar o nome do Brasil na praça. Caramba, meu. É disso que nós estamos falando. Entende? O Marco Rubio está falando: o Brasil não é um bom parceiro para se fazer negócios. O Brasil não negocia de boa fé. O governo brasileiro não tem crédito. Eles não têm recurso. Ele sujou o nome do Brasil. E por quê? Por ineficiência. E o pior, você concorda comigo, Shimon, que isso é uma questão econômica? Certo? Então, quem deveria ter feito esse anúncio não é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano? Verdade. Por que foi o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia? Guerra política, né? Porque o Lula transformou a questão em um choque diplomático e de relações bilaterais. Os Estados Unidos falou: você quer levar do comércio para a diplomacia? Joga a bola, vamos jogar. E a primeira coisa que o Marco Rubio fez foi fazer o quê? Sujar o nome do Brasil na praça. E com